A história proibida das filhas de Adão e Eva. O segredo por trás da origem da humanidade. Desde os primórdios da civilização ocidental, a narrativa bíblica de Adão e Eva tem fascinado e intrigado estudiosos e fiéis. Porém, uma questão perturbadora permanece sem resposta satisfatória na versão canônica das Escrituras. Como a humanidade se multiplicou se a Bíblia menciona apenas os filhos homens do primeiro casal? Este mistério milenar esconde uma das histórias mais fascinantes e deliberadamente omitidas da tradição judaico-cristã: o verdadeiro papel das filhas de Adão e Eva na origem da civilização humana. Quando examinamos atentamente o texto do Gênesis, encontramos pistas reveladoras que desafiam a interpretação tradicional. Após a expulsão do Éden, Adão e Eva tiveram 3 filhos mencionados nominalmente: Caim, Abel e Sete. No entanto, Gênesis 5:4 faz uma afirmação crucial que frequentemente passa despercebida. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Esta simples declaração contém implicações revolucionárias. Existiram filhas de Adão e Eva, que foram sistematicamente omitidas do registro bíblico principal. O primeiro grande enigma aparece na história de Caim. Após assassinar Abel e ser condenado ao exílio, Caim expressa um medo revelador: "Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará." Gênesis 4:14. Esta declaração é profundamente problemática. Quem poderia matar Caim se, segundo o relato bíblico, apenas Adão, Eva e posteriormente Sete existiam naquele momento? Mais intrigante ainda é que logo depois lemos sobre Caim encontrando uma esposa, construindo uma cidade chamada Enoque em homenagem ao seu filho e estabelecendo uma linhagem completa. Como isso seria possível sem a existência de outras mulheres? A análise textual revela 3 camadas de interpretação para este mistério. A primeira, e mais aceita pela ortodoxia religiosa, é a teoria do casamento consanguíneo. Nesta visão, Caim teria se casado com uma de suas irmãs não nomeadas. Esta prática, embora repugnante aos padrões modernos, teria sido necessária nos primórdios da humanidade. A proibição explícita de uniões incestuosas só apareceria muito depois, com o Código Mosaico. A Bíblia, inclusive, registra vários casos de casamentos entre parentes próximos em gerações posteriores. Abraão era meio-irmão de Sara, sua esposa, Gênesis 20:12, e Jacó casou-se com suas primas Raquel e Lia. A segunda, mais controversa teoria, sugere a existência de populações humanas pré-adâmicas ou paralelas à linhagem de Adão. Esta hipótese explicaria satisfatoriamente o medo de Caim e sua capacidade de fundar uma cidade. Alguns estudiosos apontam para Gênesis 1, 27 e 28, que descreve a criação do homem e da mulher como distinto do relato mais detalhado da criação de Adão. Seria possível que existissem outros grupos humanos criados separadamente? Esta interpretação, embora interessante, enfrenta sérias objeções teológicas, particularmente no que diz respeito à doutrina do pecado original e da necessidade universal de redenção. Romanos 5, de 12 a 19. A terceira e mais reveladora abordagem vem dos textos apócrifos judaicos, particularmente do Livro dos Jubileus, um texto do século II a.C., que preserva tradições antigas não incluídas no cânone bíblico. Segundo esta fonte extraordinária, Adão e Eva tiveram 2 filhas específicas: Auã, que se tornou esposa de Caim, e Azura, que se casou com Sete. O texto fornece detalhes surpreendentes. Azura estava originalmente destinada a Abel, mas após seu assassinato, foi dada a Sete como esposa. Estas mulheres não eram meras figuras secundárias, mas personagens centrais no drama da origem humana. Auã, cujo nome em hebraico antigo carrega conotações de perversidade e iniquidade,
personifica o caminho da rebelião contra Deus. Ela acompanhou Caim em seu exílio na terra de Nod, errante, tornando-se mãe de Enoque e ancestral de uma civilização marcada pela inovação tecnológica, mas também pela violência. A Bíblia menciona que os descendentes de Caim foram pioneiros na metalurgia, Tubal-Caim, na música, Jubal, e na arquitetura urbana. Esta linhagem representa o potencial criativo, mas corrompido da humanidade decaída. Em contraste, Azura, cujo nome evoca o azul celestial, e a pedra lápis-lazuli, símbolo de sabedoria e pureza no Antigo Oriente Médio, representa a linhagem da redenção. Seu casamento com Sete deu continuidade ao plano divino, gerando Enos, sobre quem a Bíblia diz que foi então quando se começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis 4:26. Esta linhagem piedosa incluiria figuras como Enoque, que andou com Deus e foi transladado sem ver a morte, Matusalém, o homem mais longevo da Bíblia, e Noé, o construtor da arca. O drama cósmico entre estas duas linhagens alcança seu clímax com o surgimento dos Nefilins, mencionados enigmaticamente em Gênesis 6:1-4. Estes seres, descritos como gigantes ou heróis do passado, seriam fruto da união ilícita entre os filhos de Deus, interpretados por muitos como a linhagem de Sete, e as filhas dos homens, a linhagem de Caim. O livro de Enoque, outro texto apócrifo de profundo significado, expande esta narrativa, descrevendo como os vigilantes, anjos caídos, se uniram a mulheres humanas, gerando uma prole híbrida de gigantes que corromperam a terra e precipitaram o julgamento do dilúvio. A omissão das filhas de Adão e Eva no texto canônico não é acidental, mas reflete uma escolha teológica deliberada. A narrativa bíblica está cuidadosamente estruturada para seguir a linhagem messiânica, de Sete a Noé, de Abraão a Davi, até culminar em Jesus Cristo. As mulheres, embora fundamentais para a continuidade biológica, muitas vezes permanecem em segundo plano nos registros genealógicos. No entanto, os textos apócrifos preservam tradições que nos permitem reconstruir este quadro mais amplo. A análise antropológica revela que o silêncio sobre as mulheres primordiais reflete padrões culturais antigos, onde a descendência era contada quase exclusivamente pela linha masculina. Porém, a arqueologia textual demonstra que estas figuras femininas eram conhecidas e reverenciadas em algumas tradições judaicas antigas. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos em Qumran, contém múltiplas referências ao livro dos Jubileus, indicando que estas narrativas eram amplamente conhecidas no judaísmo do Segundo Templo. O significado teológico desta distinção entre as linhagens de Caim e de Sete é profunda. Enquanto a descendência de Caim desenvolveu a civilização, construção de cidades, desenvolvimento de artes e ofícios, ela também representou o afastamento radical de Deus. Em contraste, a linhagem de Sete manteve o culto ao verdadeiro Deus, preservando a fé monoteísta em meio a um mundo que se corrompia progressivamente. Esta dicotomia entre progresso material e pureza espiritual ecoa através de toda a narrativa bíblica. O significado teológico das filhas de Adão e Eva vai além da mera curiosidade histórica. Awan e Azura representam dois caminhos fundamentais que a humanidade poderia ter seguido: a autossuficiência rebelde versus a dependência obediente de Deus. Esta escolha primordial ressoa através de toda a Escritura, desde a Torre de Babel, construída por descendentes de Caim, até a chamada de Abraão, descendente de Sete. A revelação mais surpreendente desta investigação é que, de certa forma, todos nós carregamos em nossa herança genética e espiritual tanto de Caim quanto de Sete. A tensão entre civilização e fé, entre autonomia e submissão, continua a moldar a experiência humana.
As filhas esquecidas de Adão e Eva, longe de serem meras notas de rodapé na história da salvação, são na verdade personagens centrais no drama cósmico da redenção. Ao final desta jornada, através de textos canônicos e apócrifos, ficamos com uma compreensão mais rica e complexa das origens humanas. Seja através do casamento entre irmãos, da existência de outros grupos humanos, ou dos nomes preservados nos textos apócrifos, o que emerge é um quadro onde as mulheres, nomeadas ou não, desempenharam papéis absolutamente vitais no plano divino. Suas histórias, embora suprimidas na versão oficial, continuam a falar poderosamente sobre os paradoxos da condição humana, nossa capacidade tanto para a grandeza quanto para a depravação, nossa busca por Deus mesmo em meio à nossa rebelião. Esta exploração nos lembra que a Bíblia, embora divinamente inspirada, foi transmitida através de culturas humanas com suas limitações e ênfases particulares. O estudo dos textos apócrifos não diminui a autoridade das Escrituras, mas antes nos permite apreciar a riqueza e complexidade da tradição judaico-cristã em sua totalidade. As filhas de Adão e Eva, finalmente resgatadas do esquecimento, assumem seu lugar legítimo como mães fundadoras da humanidade, cujas escolhas e destinos continuam a ecoar através dos séculos. Obrigado por assistir. Se este vídeo te fez questionar as origens da humanidade e descobrir os segredos ocultos da Bíblia, deixa o teu like. Isso ajuda o canal a crescer e a trazer mais conteúdos como este. Não percas os próximos mistérios. Subscreve e ativa o sininho para receberes notificações dos nossos próximos vídeos sobre histórias proibidas, textos apócrifos e enigmas bíblicos não contados. O que achas? Qual teoria faz mais sentido para você? Caim casou-se com uma irmã não nomeada? Existiam outros humanos fora do Éden? Avã e Azura foram as verdadeiras mães da humanidade? Comenta aí embaixo, queremos saber a tua opinião. Compartilhe este vídeo. Conhece alguém que adora mistérios bíblicos? Envie este vídeo e discuta com eles estas revelações surpreendentes.